Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou a Lívia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. Hoje nós vamos falar sobre educação empreendedora, como ela é importante para direcionar e treinar o olhar das pessoas para as oportunidades e ensinar o empreendedor a gerir novos negócios. Para debater esse tema, eu recebo aqui no estúdio a analista do Sebrae Rio, Raquel Stum. Raquel, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês na Band. Recebo também o gerente de educação do Sebrae Rio, Antônio Cronenberger. Obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade de falar de um tema tão importante e apaixonante como a educação. Super importante, super apaixonante. Então eu já começo perguntando, existe um tempo certo para falar de educação empreendedora? Pode ser desde lá bem pequenininho ou de repente ali para os jovens é mais fácil explicar? O que vocês me dizem? Com certeza não existe um tempo certo. O tempo certo é o tempo de começar. E nós no Sebrae Rio temos uma educação empreendedora que vai desde os primeiros passos, e aí nós temos um programa chamado exatamente Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e temos soluções educacionais que vão até o ensino superior. E sobre o nosso apelido JEP, a gente tem a Raquel que dá um show para falar sobre esse assunto, está no dia a dia das escolas e dos alunos. O JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, é um programa do Sebrae que você trabalha a fundo, né? Vê isso ali no seu dia a dia. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse programa pra gente, Raquel. Perfeito. O programa JEP é um programa nacional, né? Onde a gente trabalha essencialmente os alunos, né? E os professores das escolas. A gente leva a educação empreendedora de uma forma muito lúdica, né? Trabalhando principalmente com essas crianças, com esses professores, a cultura do comportamento, né? Das atitudes, sobretudo. A gente fala muito em ter negócios, né? A gente trabalha muito para o nosso público, que é o pequeno negócio, aquela pessoa que nos procura para abrir um negócio. E quando a gente vai para esse mundo escolar, a gente está trabalhando com jovens, crianças de 7 anos de idade, né? Até 14 anos. Que já podem ter contato com isso. Já podem ter contato. Então a gente fala muito assim da questão do negócio, mas sobretudo da atitude, comportamento, né? Para que ele aprenda a planejar, para que ele aprenda a ter estabelecimento de metas, poder de persuasão, né? Planejamento, qualidade. Então esses são os assuntos trabalhados no JEP, né? Que a gente acredita que independente se aquele aluno quiser ou não ter um negócio no futuro, ele vai trabalhar, ele vai ser um empreendedor em qualquer situação, né? Sendo dentro de uma empresa, sendo dentro do seu próprio negócio. A gente está falando aqui de alunos, mas os alunos têm os pais, as escolas têm os diretores. Existe algum programa voltado para pais, diretores, para que essa mensagem dos alunos possa ir até eles? Então, na verdade, o JEP, esse programa, ele é trabalhado essencialmente com os alunos. O que a gente vem observando, né, ao longo desses 10 anos de programa é que os alunos acabam estimulando os próprios pais, né, a terem o seu próprio negócio, as próprias diretoras também, a comunidade escolar é envolvida nesse processo, e com as diretoras a gente tem um outro programa que a gente trabalha, que é muito bacana, que é o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto nas Escolas, que na verdade o PDDE é um recurso do governo federal que vai diretamente para essas escolas, para as diretoras terem autonomia de gastarem com a melhoria do ambiente escolar, sendo numa obra, sendo no material didático, e aí entra o Sebrae também capacitando essas diretoras a terem mais confiança no gasto desse recurso, para que elas possam acessar esses fornecedores que muitas das vezes são os pais dos alunos que podem ser potenciais fornecedores da escola, e é um trabalho que a gente vem trabalhando muito próximo dessa realidade escola, né, comunidade, pais, famílias e alunos. Cronenberger, qual é a vantagem de ter uma educação empreendedora? São muitas vantagens, né? O nosso programa de educação empreendedora, ele tem 3 dimensões. Essa dimensão de você montar um negócio,
A segunda, que a gente chama assim nós trabalhamos sempre pensando em educar para o empreendedorismo, com o empreendedorismo e pelo empreendedorismo. Então, uma dimensão, montar um negócio. Outra é você ser o seu próprio negócio, né? Então, o seu projeto de vida, que hoje, inclusive, faz parte da BNCC, Base Nacional Curricular Comum. E a terceira dimensão é você ser um negócio dentro do negócio de alguém. Ou seja, o que nós chamamos de intraempreendedorismo, né? Então, você dentro de uma empresa, você como empregado, você está empreendendo, trazendo resultados nas adversidades, etc. E buscando sempre o melhor para a empresa e para a sua carreira. Qual é a diferença entre formar indivíduos e formar indivíduos que são empreendedores? De novo, está na atitude, né? Mas elas se confundem, elas se misturam. Porque um empreendedor, né, ele é um cidadão com características um pouco a mais, que são as características de automotivação, resiliência, autodisciplina. E essas características, algumas são inatas, outras nós, mesmo não sendo inatas, a gente vai tentando estimular com as nossas formações e com o nosso apoio. Raquel, trabalhando ali no dia a dia, você percebe que tem um aluno que tem já aquela vocação, tem uma coisa de dom, ou vocês acham que dá para trabalhar e todo mundo chegar a ter ali aquele dom? Sem dúvida, né? Eu acho que não só no aluno, como em qualquer outra pessoa que tem interesse em empreender ou não. São características que às vezes é muito forte naquela pessoa. Às vezes não todas essas características que a gente trabalha, mas algumas sim ela tem. Agora, de toda forma, né, o Sebrae está aqui com ferramentas, com produtos, né? A gente tem o GEP, a gente tem esse trabalho com o PDD, a gente tem o Empretec também, que é uma outra solução do Sebrae fantástica, onde a gente trabalha esses comportamentos para o quê? Para potencializar. Né? Porque às vezes a pessoa tem, mas não sabe que tem, está adormecido, e a gente vai lá, olha, para você abrir seu negócio, é importante você buscar informação, é importante fazer o teu planejamento, né? Tem que correr atrás. Então, assim, as pessoas, eu acho que, sem dúvida nenhuma, não precisa ter o comportamento, né? Isso dá para ser trabalhado de toda forma. O ensino do empreendedorismo, ele também precisa ser atualizado. De que forma acompanhar a velocidade ali do mercado? Que é cruel às vezes, né? Você dorme de um jeito, acorda, já mudou tudo. Nós costumamos dizer sempre que a gente tem que, primeiro, capacitar o professor, né? Ele é fundamental na sala de aula. Eu sempre até uso uma frase: se você não senta para aprender, você não merece levantar para ensinar. Então, a gente precisa ter essa atitude do professor de atualização constante. E trabalhando com as novas, não só metodologias, mas com as novas tecnologias educacionais, com um design instrucional adequado para esse novo momento e também para diferentes idades. Até as mídias que nós utilizamos. Tem programas nossos que a gente, por exemplo, para as crianças menores, é mais o TikTok, depois ele vai lá para o Facebook, depois ele vai para o Instagram, ou seja, até isso a gente tem que pensar. E também pensamos em utilizando essas tecnologias de uma maneira leve, porque a gente sabe que a tecnologia, ela ajuda, mas as pessoas têm que ter acesso a essa tecnologia. Então tem que ser uma tecnologia, por exemplo, como o WhatsApp, que você não tem um consumo muito grande do pacote de dados e que ela roda em qualquer device, ou seja, uma série de pensamentos que a gente tem desde a criação da metodologia, do conteúdo, da forma e da tecnologia adequada. Você está falando sobre metodologias adequadas para as pessoas, né? Os pequenininhos de um jeito, jovens de um jeito, adultos de um jeito. A gente tem várias gerações, geração X, Y, Z e por aí vai. De que forma lidar com a diferença de gerações, né? Ensinar para cada uma delas e ser de uma forma praticamente personalizada, né? Não dá para nivelar todo mundo e achar que todo mundo é igual, claro que não são. Perfeito. Nós temos um programa totalmente digital que ele vai do primeiro ano do ensino básico, né, até o ensino médio, em que cada ano tem um tema a ser trabalhado. O primeiro lá começa com despertar, o último com liderança.
O menino, ele entra na nossa plataforma, cria o avatar dele, escolhe a cor da pele, o tipo de cabelo, e ele vai crescendo. Ele sai um menininho, sai lá no entra um menininho, chega lá no final com um adolescente. Esse longo aí, ao longo desse tempo, nós vamos mudando as metodologias. É lógico que no início é algo muito mais lúdico, depois isso vai criando um grau de dificuldade. No início a gente trabalha com desenho animado, depois a gente já finaliza lá com uma série, por exemplo, no Sebrae Play, né? Então, isso vai sendo adaptado. Construído e adaptado. Ao longo dos anos. Perfeito. Você percebe muito essa diferença? Eu percebo. Eu acho que são realidades muito diferentes, né? Essas gerações todas, né? E eu acho que a gente tem que... Se a gente pegar a geração X, por exemplo, uma geração mais conservadora, mais pé no chão, mais presencial, né? A gente vai para outra geração, que é uma geração mais que já veio na época das redes sociais, da internet, que são mais colaborativos. Isso não é uma barreira para eles? Já não é uma barreira, que são mais online, já estão mais ali. E vem essa última geração, a última não, né? A geração Z, né? Que já tem a alfa aí vindo aí. Já tem. Que é uma geração que quer tudo para ontem. Né? Então, assim, a gente entende que trabalhar o tema empreendedorismo é um tema que está aí, é isso. Mas como trabalhar de formas diferenciadas para esses alunos que têm um desafio enorme? E aí vem aí o desafio dos professores também tá nessa vibe, o Sebrae também está nesse processo, os pais estarem juntos, né? Como é que era a educação no Sebrae há 5 anos? Mudou muita coisa? Houve sim um foco muito grande para a educação. Eu fui contratado pelo Alvarenga exatamente com o objetivo de dar um banho de educação empreendedora no Sebrae Rio de Janeiro. Nós tivemos, em 2019, cerca de 300 atendimentos de professores e 6 mil alunos. Esse ano passado, mais de 200 mil alunos, mais de 6 mil professores. Um belíssimo salto. Isso. E, logicamente, que a gente usa, né, para essa escala o que há de mais moderno na educação hoje, que é a educação à distância, né, mas com qualidade, com tecnologia, com metodologia adequada. Nós temos uma equipe muito maior, com designs instrucionais exatamente voltados para isso, para entender não só o momento daquele estudante, mas de que maneira ele apreende esses conteúdos que devem ser aplicados de maneira imediata, como falou a Raquel. A educação empreendedora é uma prioridade hoje para o Sebrae. Eu acho que é a prioridade para o Sebrae, com certeza. Eu queria falar sobre a Escola de Negócios aqui do Rio. Ela é a principal fornecedora da área de gestão de pessoas. Como é que funciona essa escola? Nós temos, foi uma criação também da gerência há 4 anos. É uma escola voltada mais para as soluções de maior complexidade e para o ensino superior. Então, nós temos convênios com universidades, em que nós fornecemos, então, conteúdos, disciplinas de graduação e de pós-graduação, totalmente subsidiadas pelo Sebrae, em que essa universidade usa gratuitamente na sua plataforma todo o conteúdo e a forma que nós criamos. Além disso, nós somos o principal fornecedor das soluções educacionais para o Sebrae Rio. Então, nós tivemos já 2 MBAs que foram criados e entregues dentro da escola. No ano passado, nós levamos 60 pessoas, 60 colaboradores do Sebrae, para uma imersão em liderança e inovação em Boston, nos Estados Unidos, com visitas técnicas ao MIT, Harvard, dentre outras, além de um conteúdo bastante aplicado. E a gente tem agora, para esse ano, não só um programa de desenvolvimento de novos líderes para 150 pessoas, mas também um MBA em análise de dados com inteligência artificial. Todos os programas desenvolvidos dentro da nossa escola. Quem está apto a estudar nessa escola? O público interno do Sebrae e o público externo que quer aprender alguma coisa mais técnica hoje. Nós estamos lançando um MBA em Data Analytics com inteligência artificial, uma parceria estratégica com a Faculdade Senac Rio. E quais estratégias foram fundamentais ali para o crescimento da educação empreendedora no Sebrae? Foco, vontade,
entender, para atender. Então, a gente pensa primeiro no que é a necessidade do mercado. A nossa gestão estratégica do Sebrae faz pesquisas. Aí descobriu, por exemplo, durante a pandemia, 7 dores, que eram as principais dores daqueles empreendedores. E nós criamos um programa, que é um programa de desenvolvimento de gestores, exatamente atendendo essas 7 dores. São 7 disciplinas, como estratégia, finanças, marketing, vendas e as questões jurídicas, né? Já estamos na 5ª turma. Esse é um programa externo em que ele é oferecido por editais e que é só seguir o site da Escola Sebrae de Negócios, que a gente tem lá todas essas informações. Vocês são da área acadêmica. Eu queria saber como é que é para vocês ver aquela pessoa que chega crua, às vezes sem conseguir desenvolver aquela ideia, e vocês serem parte, né, daquela construção de sonho, de educar e conseguir ver essa transformação voando. Eu acho que é um trabalho de uma motivação muito grande, né? A gente conseguir atender esse empresário, esse empreendedor que tem um sonho e que ele consegue, através da nossa ajuda, dos nossos produtos, das nossas ferramentas, consegue galgar esse caminho, né? Muito bom, muito motivador também a gente visitar esse empresário quando ele já está empreendendo, ele já está realizando esse sonho, saber que a gente está ajudando ali com as ferramentas na gestão do negócio dele, a fazer uma formação de preço, a trabalhar o marketing digital, a trabalhar os controles financeiros, que são processos importantíssimos dentro da gestão do negócio, e a gente está ali junto com ele. Então, realmente é um trabalho desafiador, mas um trabalho extremamente gratificante. E saber que às vezes foram vocês que despertaram naquela pessoa essa vontade de empreender, né? Não só de empreender, mas a vontade de ter uma diferença e uma vida transformada. Eu sou professor, continuo como professor há mais de 30 anos, é a paixão da minha vida, é a sala de aula, né? Então, com isso, a gente consegue levar a mudança na vida das pessoas. Não só empreendendo ou não, mas mudando a sua atitude, mudando seus comportamentos, novamente, empreendendo num negócio de alguém ou na sua própria carreira, sendo protagonista da sua carreira no seu projeto de vida. Você falou já sobre as dores, né, dos empreendedores. Você, como professor, o que mais você é consultado ali pelos alunos? De, olha, eu estou com uma dúvida aqui, estou com uma dúvida ali. Aonde as pessoas têm mais dificuldades ainda? Dentro dos temas, com certeza, é a questão de liderança, finanças, marketing e vendas. Esses são os campeões, vamos dizer assim, de audiência nas dores, né? E aí a gente tem programas específicos, novamente customizados por idade, por território, por região, porque às vezes tem um território que tem uma vocação mais de serviço, outro mais de agro, outro mais de indústria. Então a gente também vai buscando entender essas necessidades e atender. Para quem está assistindo ao nosso programa agora e está pensando, está faltando uma educação empreendedora aqui, correndo no meu sangue, o que vocês sugerem? Procurar o Sebrae, procurar a educação do Sebrae e outras possibilidades também. Logicamente que existem outras escolas, outras entidades que têm excelentes formações. Mas, com certeza, preparo, preparo, preparo e preparo. É isso que vai ajudar a fazer a diferença, a mitigar riscos, a aproveitar oportunidades e, com certeza, transformar as pessoas. Eu costumo sempre dizer, nós temos que pensar sempre em 3 coisas. Quais são as tendências? Então, olhar para o futuro, a tendência agora é a inteligência artificial, a tendência agora é reduzir as questões, por exemplo, de saúde mental. A gente tem as pendências. O que a gente precisa agora? Eu preciso aprender inglês, eu preciso fazer meu fluxo de caixa, eu preciso aprender o Excel. Isso eu estou devendo, né? Mas a gente não pode perder jamais a nossa essência, ou seja, os nossos valores, a maneira como a gente aprendeu na nossa família, na nossa igreja, no nosso clube, na nossa vida. Essa essência a gente tem que preservar.
Quando a gente fala, procurem o Sebrae, né? É a dica que vocês dão. Que tipo de ofertas, de cursos? Conta um pouquinho, assim, esse cardápio, né? Quem está assistindo a gente, que ele vai encontrar, tanto para quem está ali ainda dando os primeiros passos, quanto para quem já desenvolveu alguma coisa ou ainda não decolou. O que ele encontra para ter essa educação mais completa? Ele vai encontrar um cardápio, como você colocou, de soluções educacionais presenciais, online, híbridas, blended, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a pós-graduação, com programas regulares dentro das escolas, como a Raquel trouxe o GEP, como nós temos dentro do ensino médio, com a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, nas universidades que nós temos parcerias. Além disso, nós temos já uma formação para esse empreendedor e para os diretores de escola. Então, a gente tem soluções de todas as formas. Muito simples, como um curso por WhatsApp com intervenção humana, ou a gente tem um curso por WhatsApp usando inteligência artificial e sem interação humana, em que a gente vai ensinar aquele empreendedor mais simples a abrir um MEI, a se formalizar, a reduzir os seus riscos e até uma empresa mais sofisticada, como se valer hoje do marketing digital, como a gente se valer da inteligência artificial, como não ter medo da inteligência artificial, porque muita gente acha que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, né? Uma máquina, ela pode ser melhor do que um homem, mas jamais ela vai ser melhor do que um homem como uma máquina. É isso que a gente tenta ensinar. Olívia, outra possibilidade também de atendimento, né, do Sebrae. O Sebrae possui os seus escritórios regionais aqui no estado do Rio, né? Então, o empreendedor, as escolas, as secretarias de educação, né, que a gente tem uma parceria muito próxima com a própria Secretaria de Estado, podem nos procurar nos escritórios regionais também, né, que nós temos em toda a região do Rio de Janeiro. Temos também as salas do empreendedor, que também é uma parceria com os municípios, com as prefeituras, que também fazem esse atendimento ao pequeno negócio, né? E além do nosso site, né, que é o sebrae-rj.com.br, que a gente tem ali todas as informações e todos os produtos e ferramentas que o Sebrae oferece. Perfeito, fica a dica para todo mundo que está vendo o nosso programa. Cronenberger, você citou a inteligência artificial, agora você acorda e já estão falando sobre inteligência artificial e realmente foi uma virada 2024 para 2025. Eu, pelo menos, comecei a ouvir muito mais sobre isso. É um desafio também para vocês que são educadores, que são professores, essa atualização que o mundo está correndo e corre muito rápido e vocês que estão ensinando também precisam a todo momento estarem ali antenados com essas novas tendências, né? Perfeito. Há até essa discussão, né, se o aluno deve ou não usar o celular na sala de aula. Essa é uma discussão do momento no Brasil inteiro. Eu acho que não dá para ficar fora disso. Eu costumo dizer o seguinte: daqui a 5 anos a gente não vai estar mais ouvindo ninguém fazer palestras sobre inteligência artificial, porque hoje ninguém mais faz palestras sobre internet. A inteligência artificial é um novo mundo, é uma virada. Ou você está ou está fora. Então a gente tem que estudar meia hora por dia, 15 minutos por dia, ler, ouvir, ouve um podcast, assiste alguma coisa no YouTube, mas temos que entrar para isso, né? Então todos os nossos programas hoje, eles são pensados para essa evolução, né? Ou muda ou muda. Mudar para continuar. Não tem jeito. Pode ser assustador, pode ser cansativo, né? Pode esperar logo na minha vez. Logo na minha vez. Não dá para fingir, não estou vendo que está vindo, porque está vindo. Está chegando. Está vindo. E nós pensamos nisso todos os dias, nós investimos nisso todos os dias. A nossa equipe de designs instrucionais, de conteudistas, sempre se valendo dessa nova tecnologia que é disruptura pura, na veia. Você citou celular na sala de aula, que é uma discussão também do momento. Para vocês isso também é um desafio? Porque nós temos um público que muitas vezes não tem acesso. A gente tem, às vezes, uma mãe
que ela trabalhou o dia inteiro e o filho está esperando a mãe chegar em casa à noite para estudar no celular dela, com a internet dela, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Porque nós estamos lidando com micro e pequenos, donos de micro e pequenos negócios, em que recurso, tempo, tecnologia são escassos, né? E nós também não temos uma infraestrutura, estou dizendo de Brasil, em que ela é acessível com facilidade. Nós estamos falando aqui de Rio de Janeiro, nós estamos aqui num bairro que é uma bolha, Sim. mas é uma bolha, não é a realidade da grande maioria. Então, nós pensamos exatamente nisso, como é que a gente chega lá de maneira acessível e com conteúdo e forma acessível a esse público. É um Rio de Janeiro com vários Rios de Janeiro dentro dele. Perfeito. Sebrae Rio Summit. Fala um pouquinho sobre esse evento que acontece no meio do ano. É um evento que a gente pode dizer que é o maior evento de educação e de empreendedorismo do Brasil. Vai acontecer aqui no Rio, de 21 a 25 de julho, no Expomag. Nós teremos 5 dias. O primeiro dia, vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Segundo dia, totalmente dedicado a estudantes. Terceiro dia, cooperativa, crédito e finanças. Quarto dia é voltado para inteligência artificial e inovação. E o último dia são temas genéricos com ênfase em jurídico. Então, a gente vai ter cerca de 8 a 10 palestras diariamente nesse espaço totalmente gratuito para quem se inscrever. E a gente vai ficar muito feliz de estar lá com os nossos auditórios lotados. Estamos com muito carinho construindo cada palestra, cada conteúdo, cada metodologia, para que a gente reafirme o nosso compromisso de ter o melhor evento focado em empreendedorismo do Brasil esse ano no Sebrae Rio Summit. Raquel, super importante participar desses eventos, né? Não só pelo conhecimento, mas também para ter trocas com outras pessoas. Sem dúvida, e eu acho que a gente vem tendo experiências com os jovens também, né? Eu acho que essa é uma metodologia, uma ferramenta também de inovação, estarmos trazendo os jovens para esses eventos, estimulando a participação, porque tudo de melhor, né, as tendências mais trabalhadas e faladas, né, no mundo estão sendo trazidas para esse evento. Então é importante que esses jovens também estejam ali com metodologias ativas, né, com palestras, trocando informação. Então, sem dúvida, é muito importante, não só para os jovens, mas os empreendedores e também nossos empresários. Que dicas vocês podem dar, assim, rapidamente, para quem sonha, para quem já está lá ou para quem acabou desistindo no meio do caminho? Eu acho que o principal é não deixar de sonhar, né? Tem que sonhar, né? O empreendedorismo é isso, é sonhar, é agir, é realizar esse sonho, né? O Sebrae está aqui para ajudar nesse processo de caminhada, né? Construindo essa trilha aí com esses empreendedores, tanto os jovens, os pequenininhos, né? Os jovens, os mais experientes, que hoje também é uma realidade do nosso país, né? E é isso, eu acho que é não deixar de sonhar e procurar por nós, pelo nosso apoio, que a gente está aí juntos. Uma vez, a gente costuma confundir no hino nacional, a gente fala Brasil de um sonho, Brasil de amor, aquela gente troca. Uma vez meu filho falou para mim, pai, para não esquecer nunca mais, primeiro você sonha, depois você ama. Então, como a Raquel trouxe a questão do sonho, eu continuo com o amor. Todos nós fazemos o que fazemos no Sebrae dentro da educação com amor, com paixão, cada um dos dias, pelos nossos alunos, pelos nossos professores, pelos nossos empreendedores, para que transformem os seus sonhos em realidade e que amem cada um dos seus empreendimentos. Que bacana, gente, muito obrigada pela participação de vocês dois aqui. Viva a educação que é tão importante, que a gente às vezes fala e as pessoas deixam de lado a educação, que é a base de tudo. E viva também os professores. Parabéns por estarem nessa profissão, que enfim, obrigado. Quando eu penso na minha infância, assim, quantos professores passaram pela minha infância, pela minha juventude, e até adulta, e eu falo, como eu aprendi, né? Então, parabéns por serem professores e trabalharem com educação. E obrigada por estarem aqui. Obrigada a você. Nós que agradecemos.
Se você quiser saber mais sobre esse tema, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio que está aqui na tela. O nosso programa fica por aqui e a gente tem um encontro marcado todo domingo de manhã aqui na tela da Band e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.